Olá, gente querida, tudo bem? Hoje eu vou dividir com vocês a minha planilha de todos os gastos com compras aqui de casa, tá, gente? Quero mostrar aqui o valor final, que eu vou fazer surpresinha pra vocês, mas eu destrinchei item a item o que eu gasto aqui em casa e vou compartilhar tudinho com vocês. Então, pega o seu cafezinho e vem comigo pra esse vídeo. Bom, pessoal, é com muita alegria que eu compartilho essa dica com vocês, tá bom? Porque pra mim reduziu mesmo o meu custo de vida. Quem gosta de vídeo longo, fica até o final, porque eu não vou só falar o item e o preço, eu vou comentar também como eu consegui reduzir o custo, quais táticas eu usei. E mesmo que não seja da sua região, você pode sempre pegar alguma dica e levar para sua vida, tá? Então, olha, vamos começar pela limpeza da casa, depois higiene pessoal, despensa e itens frescos. Gente, aqui eu tenho lencinhos umedecidos. São aqueles lencinhos que eu uso geralmente para limpar o toalete, alguma coisa que tá muito suja. Eu coloquei aqui uma média de 2 euros, porque vamos supor que eu use 2 pacotes por mês. Aqui eu acabei nem colocando, né? Só que dá menos que isso, porque eu tô pagando uns 70, 80 centavos em um pacote, que vem bastante. Pato purifica, eu costumo falar pato, né? Mas é aquele desinfetante com um bico que a gente usa dentro do vaso sanitário. Aqui eu joguei 1 euro também, porque eu tô pagando... Gente, desculpa ficar falando assim os centavinhos, tipo 88 centavos. Mas é que as coisas aqui são muito quebradas, o valor. E aqui os centavos valem muito. Como vocês podem acompanhar aí nos meus vídeos, né? Com 50 centavos você compra coisas aqui. Então, eu geralmente gravo o preço, porque sempre é quebrado. Então, eu tô pagando 88 centavos. E eu coloquei 1 euro só, como se eu usasse né, pra arredondar. Mas eu calculei assim, uma média de meio vidro por banheiro, porque a gente tem 2 vasos sanitários aqui em casa, né? Então, meio em cada um por mês, aí arredondei pra 1 euro. Mesmo assim, sai barato, né? O sabão de roupas, 3 euros, que é o que eu pago naquele meu rosinha com 2 litros, que vocês acompanham aqui nos meus vlogs. Aquele eu acho que é mais que suficiente para lavar as nossas roupas do mês, porque eu alterno com o sabão em pó. Aquele outro sabão em pó bem baratinho, que vocês viram que eu comprei também, eu uso para tapetes, para roupa de cama. Não que eu não goste de sabão em pó, gente, mas é que o meu marido tem uma coisa que ele acha que é melhor sabão líquido para roupa. Mas por mim, eu lavaria com sabão em pó também. Eu acho que na minha casa a gente cresceu com sabão em pó no Brasil e nunca teve problema. Aqui é o detergente de pia, tá, gente? O líquido. Eu coloquei que eu gasto mais ou menos 1,5 litro por mês, porque eu costumo deixar um lá em cima no banheiro e aqui embaixo na pia, né? Porque é muito bom para limpar também determinadas coisas no banheiro, o detergente. E aí eu coloquei 1,50 euro, porque ultimamente eu tô pagando 1 euro litro. Então deu certinho aqui, né? Esponja. Coloquei só 50 centavos porque eu compro aqueles fardinhos, sabe? Que vem com 8, com 10. E eu pago menos de 1 euro naquele fardinho e eu não uso ele todo em um mês. Ah, gente, uma dica primordial, que eu já deveria ter dado no começo pra vocês, é que eu consegui esses preços assim baixos porque eu uso marcas brancas, tá? Por exemplo, deixa eu ver, isso aqui tudo é de marca branca. Eu coloquei Pato Purifique, mas não é a marca do supermercado, Aldi. O sabão do Aldi, o detergente do Aldi, o lencinho umedecido é do Aldi ou do Jumbo também. Tudo, gente, de marca branca. O que eu lembrar aqui que não for marca branca, eu vou comentar com vocês. Acho que só o shampoo, mais coisas assim de beleza. O sabão de lava-louças, porque aqui a gente tem a lava-louça, né? Ligamos uma vez por dia nossa lava-louça e vai um tabletinho assim de sabão. Por isso, gente, eu coloquei 7 euros.
que é o preço comum, mas vocês viram, se vocês quiserem voltar um vídeo aqui atrás, vocês vão ver a linda promoção, que eu peguei os tabletes, 36 tabletes por 2 euros, então daria pra eu passar o mês aqui com 2 euros, mas eu não vou colocar porque aquilo foi uma promoção assim, flash, relâmpago, né, eu sei que eu não vou encontrar todo mês. Papel toalha eu coloquei como se eu gastasse 2 rolos, porque aqui em casa é só pra quando eu faço fritura, não é todo dia que eu faço fritura. E alguma coisa assim extremamente suja. Então, 2 rolos, 1 euro. Mas isso aqui eu espero muito também, gente, a promoção. Senão você não vai achar um rolo de papel toalha por 50 centavos aqui na Holanda. Eu espero e faço estoque quando tem a promoção. Segunda peça-chave, gente, primeira. Vocês podem até anotar num caderninho aí. Deixa eu fazer umas anotações aqui, ó. Marcas brancas. É uma chave para você conseguir esses preços. Principalmente aqui na Holanda, onde o custo de vida é alto, né? 2, que eu acabei de falar, estoque. Porque quando eu não fazia estoque, o que acontecia? Eu ia lá, o papel toalha aqui em casa acabou. Eu comprava o que tava na hora lá. Só que se você prestar atenção, os mercados, eles têm ciclos de promoção. Eles sempre estão colocando coisas em promoção. Então, eu só compro agora quando eu acho papel toalha por 50 centavos. Só que aí eu compro vários fardinhos e por isso que eu reduzi o meu custo em tudo. Só que, por exemplo, o detergente, eu não preciso esperar promoção, porque ele sempre custa 1 euro o litro. Então, eu posso sempre dar repondo. Aliás, o detergente desse mercado, ele abaixou. Uma época ele era 1,30 o litro, agora ele foi para 1 euro, já tem meses que tá assim, não sei se vai voltar. Então, esse é uma grande chave, pessoal. Comprar quando tá na promoção. Aí, depois, desinfetante. Eu coloquei aqui 3 euros, que eu tenho um de spray, né, que eu uso pra desinfetar e... ele é um pouco caro, tá? Mas é uma marca que eu gosto muito. Esse aqui não é marca de mercado, porque eu gostaria de achar um de marca branca, mas eu nunca vi desinfetante. Você só vai achar, como que fala? Multiuso. Multiuso, eu vou prestar mais atenção. Se eu acho, de repente em mercado grande deve ter desinfetante de marca branca. Mas esse aqui eu pago um pouco mais caro, só que eu espero promoção. Aí, geralmente, é compre um, ganhe um, ou compre 2, ganhe um, alguma coisa assim. Então, sai uma média de 3 euros. O limpa-piso, eu coloquei 1 euro, mas é menos ainda, pessoal, porque eu tenho pago... Eu peguei uma promoção que foi 60 e poucos centavos o litro de limpa-piso, e ele é de diluir. Então, me dura bastante. Então, é ainda menos, ó. Tudo que eu joguei aqui é um pouquinho a menos. Só que eu tô jogando a mais pra ter uma margem de segurança, né? Amaciante, eu não coloquei nada, porque como eu comentei com vocês, eu tô usando só pra coisas muito específicas. Por exemplo, talvez agora vocês até estão ouvindo minha máquina. Eu tô batendo roupa de lavar, aí eu coloco amaciante. Se for um casaco daqueles nossos de inverno, eu vou colocar amaciante, mas eu não uso amaciante mais no dia a dia, tá, pessoal? Cortei. Então, eu nem sei, vai ser alguns centavinhos aqui por mês, e o que eu coloquei a mais aqui vai acabar compensando. Agora, vamos pra higiene pessoal. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço, por favor, deixar o like, porque é uma das formas de você ajudar o meu canal, deixar o like e assistir o vídeo até o fim. É o que o YouTube aprecia muito para reconhecer um canal. Então, vamos lá. Aqui, higiene pessoal. Coloquei o gel de banho, 2 por mês. É uma média de 3 euros, mas também é menos, pessoal. Como eu consegui esses preços? Indo na perfumaria, na Alemanha, né? Como quem acompanha aqui o canal sabe, a gente mora na Holanda, mas é muito pertinho da Alemanha, tanto da Alemanha quanto para a Bélgica. E a Alemanha tem uma perfumaria com preços muito bons de marca branca, gente, é imbatível. Aí o que a gente faz? A gente costuma fazer um passeio, dirige até lá, né? Você vai gastar um pouquinho de combustível, só que a gente já tira esse dia como nosso passeio. Passa o dia lá, almoça, janta e vai na perfumaria.
Então, o gel de banho lá, gente, não tem comparação esse preço, tá? Eu vou mostrar nas imagens, jogar a imagem na tela pra vocês. Eu acho que foi... Tem que voltar o vídeo aqui, eu vou deixar linkado na descrição pra vocês. Mas nem €1 um gel de banho de meio litro. Então, eu coloquei aqui 3 pra arredondar, porque o meu marido também leva um pouco pra academia. Ele leva um frasco que ele deixa na mochila dele. E mais o que a gente usa em casa, então vou arredondar pra €3. Sem contar que, assim, a gente tá usando já há mais de ano, eu acredito, dessa perfumaria, as marcas brancas, e tá indo super bem. Pelo contrário, depois eu vou contar pra vocês de coisas já de marca que eu comprei e que deu alergia, que deu irritação. E de marca branca, gente, sério mesmo, se tivesse eu ia falar pra vocês. Até hoje não aconteceu de dar nenhuma alergia na gente. Aí o shampoo, coloquei 2 por €3,50. Por quê? Porque eu tô usando o Elseve, que eu tô pagando uma média de 3 na promoção, dependendo do tipo dele, porque o rosinha é o mais caro, né? Os outros modelos eu acho por 2 e pouco na Action. Só que aí tem o shampoo da minha filha também, só que ela tá usando o marca própria, que a gente pagou acho que 50 e poucos centavos. Sim, gente, 50 e poucos centavos em um shampoo. Essas coisas não existem na Holanda, só na Alemanha mesmo. E ela ama esse shampoo. Não é que eu tô brigando ela a usar shampoo barato, gente. Ela que faz questão. Ela falou, mãe, eu só quero esse shampoo. E aí, 50 centavos do dela, mais 3 do meu. Coloquei mais ou menos aí 1 por mês. E um condicionador, nos mesmos preços, né? Aí, a pasta de dente, coloquei 3. O meu marido, ele usa junto com a gente, tá, gente? O shampoo, lembrei agora. Pasta de dente, 3. Vocês viram, sai até menos, né? Vocês viram que eu consegui Colgate por 80 centavos nos últimos vídeos. Então, eu chutei aqui no alto pra €3, mas o meu estoque eu paguei na média uns 80 centavos cada pasta de dente. E se for marca própria, mais barato ainda. O papel higiênico eu coloquei €10, porque a minha faixa de preço é 31 centavos o rolo. Tipo assim, daquelas, né? Sabe até o preço do rolo do papel higiênico. Ai, gente, mas eu me tornei assim. Pra eu levar o estilo de vida que eu levo, eu me tornei assim e eu sou feliz assim, gente. Tô alcançando os nossos objetivos familiares e é isso que importa. Mas sem mais delongas, eu sei que o nosso papel higiênico é 31 centavos. Então, eu coloquei assim, 1 por dia. Eu acho que um pouco menos, depende, né, se a gente tá todo mundo em casa ou se tá trabalhando. Então, eu coloquei €10 mensais de papel higiênico, porque eu espero a promoção. Ou o papel eu pago menos quando é promoção relâmpago em outras lojas, é uma média de 27, 28 centavos. Esse preço é o do Aldi normal, do dia a dia, tá? Algodão, gente, coloquei 50 centavos porque geralmente eu compro aquele pacotinho bem longo e não usa 1 por mês de jeito nenhum. Então, é até menos que 50 centavos. Aí, eu coloquei também um sabonete barra, porque aqui em casa só eu gosto de barra. Então, por exemplo, se for o Dove, geralmente vai custar €1. Só que eu também gosto do gel. Aí, às vezes, eu alterno. Uma semana eu uso barra, aí depois eu canso, vou pro gel. Então, eu joguei aqui uma unidade. Fio dental, eu coloquei uma média de €6, que é um item mais carinho aqui também. Ou é o fio dental, ou é aquele palitinho dental mesmo. É um palito dental que vende aqui. E ele costuma ser bem carinho, mas na promoção eu consigo bons preços também. Aqui é o lenço umedecido sanitário, né? Coloquei €2, porque geralmente eu compro um pacote que vem 2 pacotões por €2 e pouco. Então, isso aqui sai até menos. Porque geralmente a gente usa um pacote por mês. Ele vem com muita folha. E aí eu deixo um em cada banheiro. Sabonete para lavar as mãos, eu coloquei €1. Mas acredito que tá dando menos também, porque é da Alemanha. A maioria dessas coisas aqui é da Alemanha, gente. Tirando o papel higiênico, a pasta de dente, que eu não achei promoção lá. O lenço umedecido eu também não trouxe de lá. Sabonete facial, coloquei uma média de €2, mas acho que também é menos. Eu e a Estela usamos o mesmo.
Eu acho que um frasquinho dá pro mês pra gente, porque sabe aqueles que saem uma espuma, gente, que ele rende muito? Você põe uma gotinha, você lava o seu rosto todo. Eu uso de vários mercados, mas o último eu tô usando do mercado Lidl. Um de aloe vera, nossa, que eu tô amando. Aí aqui é Gillette, como que fala, gente? Eu esqueci o nome genérico, né? Acabei pondo o nome da marca, mas eu não compro de marca, tá? Eu compro da perfumaria mesmo, ou da Crowdwash ou da DM. As últimas que eu trouxe da DM, gente, vinha até com um creminho assim, sabe? Pra não irritar a sua pele. Muito boa e baratinha. O absorvente, coloquei 5 euros, porque se vocês assistirem o vídeo da perfumaria DM, vocês vão ver o absorvente lá, acho que é 80 centavos, com 10 unidades, uma coisa assim. Creme de rosto, ó, agora eu tenho uma historinha pra contar. O meu marido comprou uma época cremes de rosto caríssimos, ele usou por 2 meses e não viu efeito nenhum. Aí eu falei pra ele, vamos parar de comprar então, né? E ele até concordou, ele falou, nossa, vamos parar, porque se 2 meses não deu nenhum resultado, né? Promete que tira mancha, tal. 25 euros ele tinha pago, gente, 25 ou 28 em cada um. E eu, uma época, comprei um creme, eu não vou falar aqui porque eu não gosto de denegrir marcas, pessoas, ninguém, tá, gente? Mas são marcas muito famosas. E aí, o meu, eu comprei e ardeu meus olhos. Era um creme de rosto, né? Mas mesmo que eu não passasse na região dos olhos, vamos supor, durante o dia a gente esquece, a gente põe a mão, né, no nosso rosto. E aí você coça o seu olho, nossa, gente, ardia demais os meus olhos. E eu tinha pago mais de 25 euros naquele creme. Olha só, porque eu vi uma promoção na TV, né, no comercial. E é uma marca, eu acho que é mais famosa aqui na Holanda, não é tanto mundial. Aí eu falei, não, quer saber? Vou parar, não vou mais jogar meu dinheiro no lixo. Já tem o quê? Eu acho que mais de ano que eu tô usando creme de mercado. Esse último que eu tô é do supermercado Aldi. Mas eu tenho creme da DM também. Gente, o creme da DM, que creme grosso. Você sente o seu rosto hidratado depois de horas que você passou o creme. E eu não pago mais que 3 euros no potinho. Poderia até ser um pouco mais aqui, porque eu e meu marido, a gente tá usando o mesmo. Mas enfim, tem outras coisas que vai ser bem menos, então vou deixar 3 euros mesmo. Creme de mão também é menos de 1 euro, a gente trouxe da DM. Agora não tá precisando muito porque tá calor, né? Mas no inverno, gente, a gente gasta muito creme de mão, porque fica ressecado. A máscara capilar, eu trouxe lá da perfumaria DM, também mostrei pra vocês. Então, vamos dizer que a gente gaste uma por mês, que eu acho que nem isso a gente tá gastando. E os desodorantes, também acho que foi uma média de 50 centavos cada roll-on que a gente pagou lá. Coloquei aqui, vamos chutar um pra cada um, vai, por mês, R$1,50. Então, gente, vocês estão percebendo como eu consegui economizar? Marca branca e estocar. Tá, é uma dica que eu dou de coração. De repente tem alguém que tá assistindo, que tá endividado, que não vê uma luz no fim do túnel. Então, é uma dica que eu te passo de coração. Não ganho nada de ninguém pra falar. Você pode fazer testes, mas sinceramente eu não tenho uma marca branca que eu possa falar assim pra vocês. Ai, eu não gostei. Ai, me deu alergia. Ai, me deu irritação. Juro, gente, não tenho. E nem de alimentação. Então, você testa, às vezes, se você não gostou do produto, compra um só, testa. Se você não gostou, você não compra mais. Ai, mosquitinho. Mas, 99% das vezes você vai gostar. E você vai ver que você só pagava da marca famosa, porque ela faz propaganda na TV, porque ela faz ações, ela quer divulgar o nome dela, então ela precisa cobrar mais, né? Pelo produto para ela ter dinheiro para fazer comercial. Agora vamos para os itens de despensa, gente. Vamos começar a parte alimentícia. Então aqui eu tenho leite, coloquei 8 euros por mês. Geralmente é 1 leite por semana aqui em casa só, não, 2 por semana. Porque só eu que tomo leite, meu marido e minha filha não tomam. Então, é uma média de 1 euro, só que se tiver promoção é 75 centavos, 80.
Então, se for 1 euro por semana, por caixa, 2 euros por semana, 8 euros ao mês. O óleo, 1,5, 1,50 eu coloquei, porque eu acho que não chega nem a 1 litro de óleo, o que eu gasto por mês aqui em casa. Temperos, 2 euros. Aqui eu incluí sal, pimenta, páprica defumada, essas coisas. Porque nem todo mês a gente compra tudo, né, gente? Eu, pelo menos, vou comprando o que tá acabando. Temperos eu ainda não tô estocando, tá? Só quando eu vejo, assim, uma promoção muito boa, por exemplo, esses tempos da 4 pimentas, tava uma promoção relâmpago, aí eu comprei. Mas não é uma coisa que eu tenho muito, assim, em estoque. O café em pó, coloquei 9 euros, porque eu acredito que pra mim vai dois pacotes de meio quilo por mês, gente, eu acredito. Só que o meu marido toma outro, né? Eu vou ter que colocar aqui o custo do meu marido. Só que agora eu não sei o quanto que ele gasta por mês. Mas eu vou chutar porque o do meu marido é o grão que ele moe lá naquela máquina dele. Só um minutinho que minha máquina tá fazendo o maior barulho aqui, gente. Pronto, gente, acabou. É que eu vou trabalhar ainda hoje, então já pus roupa pra bater. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Aonde eu tava aqui? Ah, eu vou pôr uns 15 euros do café do meu marido, que eu acabei lembrando agora, porque ele toma um café que moe o grão. Ele gosta, é tipo o hobby dele, sabe, gente? Ficar fazendo café naquela máquina. Latas. Ah, gente, na verdade eu passei 2 dias, quase 3 dias fazendo essa lista pra eu ir lembrando das coisas, ver se não faltava nada. E se vocês falarem de alguma coisa que é muito essencial, que eu esqueci aqui, me deixa no comentário, por favor. Latas eu coloquei como se fosse atum, molhos de tomate, que mais? Eu não costumo ter muito enlatado na despensa. Eu tenho alguns enlatados, mas é mais pro estoque emergencial, que é um outro assunto, depois vocês podem ver aqui no meu canal, que é um estoque emergencial que eles pediram pra gente fazer aqui, em caso de alguma situação de emergência. Vamos dizer que caia a eletricidade, ou fique sem água, ou fique sem transporte, enfim, não sei. Então esse eu deixo separado, eu não conto no meu estoque do dia a dia, tá bom, gente? Mas lá eu tenho muitas latas, só que na minha despensa comum, eu só mantenho mesmo o molho de tomate e atum. E a geleia, né, que eu coloquei separado. Mas não tenho muitas latas, eu coloquei uma média de 10 euros ao mês. Arroz, eu calculei 6 euros, porque eu tô comprando um pacote de 5 quilos. Eu paguei menos de 10 euros nele, então vamos supor que fosse 2 euros o quilo. Eu acho que eu uso uns 3 quilos de arroz. Ah, por que, Dani, você não usa tanto arroz? Porque aqui a gente come batata e macarrão também, pessoal. E aqui o holandês tem muito costume de comer um carboidrato só. Se for arroz, arroz. Se aquele dia for batata, a batata é o principal, o carboidrato principal. E eu acabei acostumando. Então, o dia que tiver, vamos supor, purê de batata, aí não tem arroz. O dia que for macarrão, aí não vai ter arroz. Então, eu não gasto tanto assim. E a gente não come arroz todo dia. Feijão, eu acho que nem uma vez por semana a gente tá comendo feijão ultimamente. Então, eu compro um pacotinho que é no mercado brasileiro aqui, que é o feijão carioquinha que eu gosto. E é uma média de 4 euros. Queijo, 15 euros. Ficou bem salgadinho esse queijo, hein, gente? Mas é isso mesmo, porque tem um queijinho branco que geralmente eu compro um por semana e ele custa uns 2 euros. E eu compro mais uma placa daquelas de quase 1 quilo. Eu pago uma média de 7 euros nela. Mas se vamos supor eu preciso de uma receita, aí eu vou ter que comprar mais queijo. Ah, Dani, frios. Gente, frios é uma coisa que a gente parou. Se bobear, deve ter uns 2 anos. Mas não é assim que, a gente não come frios nunca mais. Às vezes a gente pode comprar um presunto, um salame, quando vem visita eu compro. Mas no dia a dia tem uns 2 anos que a gente parou e tá indo bem, a gente não tá fazendo falta, porque a Estela não tava querendo frios. O meu marido também começou a cortar várias coisas da dieta dele, aí eu falei, eu vou parar também. Aí pastas, essas pastas aqui, gente, é tipo pasta de amendoim, Nutella, essas coisas que o holandês gosta de pôr no pão, né?
coloquei uns 5 euros ao mês, porque o potão da Nutella aqui no Aldi é menos de 5 euros, se tiver promoção é menos ainda. E a pasta de amendoim não é caro também. Açúcar, coloquei 2 euros, porque só eu que adoço o meu café aqui em casa. E se precisar de uma receita, eu compro açúcar branco. Esse aqui é o preço do marronzinho. Eu uso menos de 2 pacotes por mês, por aí. Farinha, coloquei 2 quilos, só que a farinha eu tô pagando 80 centavos o quilo, então daria 1,60 aqui. Arredondei para 2. Eu uso bastante farinha para fazer panquecas, bolos, algumas receitinhas, mas no momento tá dando uns 2 euros. E quando eu tenho que fazer receitas lá pro meu canal de receitas, que é o Receitas Fáceis da Dani Gorati, quem quiser se inscrever também, fica à vontade. Eu acabo, se precisar eu compro mais, mas no meu estoque, geralmente eu tenho uns 4 a 5 quilos de farinha. Os iogurtes, saiu bem carinho também, gente, iogurtes. É bom, gente, vocês fazerem essa lista, não importa qual que é a sua moeda local, em que país você tá, porque você vai ter noção. Por exemplo, eu fiquei assustada quando eu calculei isso do iogurte. Nossa, 20 euros de iogurte, 15 euros de queijo. Mas são as coisas que mais pesam, né? Os cárneos e os laticínios. Então, aqui tem iogurtes de toda a família. Eu tenho um kefir, que geralmente eu compro 1 por semana, só eu que tomo. Tem os iogurtes da minha filha. E tem um outro lá, que ele parece o Yakult, mas é de marca branca também. Que é do Mercado Aldi. Então, é por aí, uns 20 euros ao mês. A manteiga que a gente usa aqui em casa é geralmente um potinho por semana. E ela custa uma média de 2 euros para menos, então 8 euros ao mês. Macarrões, né? Espaguete, fusilha, essas coisas. Vocês viram que eu peguei promoções fantásticas no mercado. Cheguei a pagar 40 centavos num espaguete, gente. O fusilha um pouco mais caro, então vamos supor quanto que eu calculei aqui, gente. 5 vezes... Vamos supor que eu paguei uns 80 centavos cada um, aí dá 4 euros. Ovos, 12 euros. Os ovos é uma coisa que subiu aqui bastante, gente. Na verdade, com esse conflito aí, Irã e Estados Unidos, que falaram que muitas coisas iam subir, né? O que eu mais percebi foi carne e ovos, que subiu. Então, vamos supor que eu compre... Eu acho que da bandeja grande eu não uso uma por semana. Eu coloquei aqui como se fosse uma média de 4 euros por semana. Ou, desculpa, 3 euros por semana. Porque a bandejinha que a gente compra custa 3, mas não vai uma inteira na semana, então 12 euros. Pães, olha aqui, gente! Olha o preço do pão. Se eu comprar o pãozinho normal, que parece o nosso pão francês, né? Vocês acompanham minhas compras de mercado. 4 pães dá 1 euro e pouco, vai. Depende do formato do pão. Todos os dias do mês daria 30 euros. Só que nem sempre eu como esse pão fresco. Às vezes a gente compra o de forma, que sai bem mais em conta. Porque o pacote é grande, você come por vários dias. Então aqui eu chutei alto, tá, gente? Coloquei 30, mas geralmente vai dar um pouco menos de 30. A geleia, só eu que como, uns 2 potinhos por mês, acho que dá. Vocês viram aí as promoções incríveis que eu peguei, né? Então, 1,50 € ao mês. Os molhos, aqui eu coloquei como se fosse ketchup, mostarda. Tem uns outros molhos aqui que a gente gosta, curry, um molhinho de alho. Mas nem todo mês a gente compra tudo, né? A gente vai variando um pouco para não enjoar. Então, coloquei aqui 2 euros ao mês. Isso marca branca também, tá, gente? E aqui esse café do meu marido, que é caro porque é de grão, é gourmet, né? Ele vai até num lugar aí especial comprar. Ele vai geralmente uma vez por mês lá buscar, 1 ou 2 vezes por mês. Agora vamos para as partes frescas. Agora, os frescos, que são essenciais, né, pessoal? Eu fiquei calculando aqui em casa, geralmente a gente tá assim, 2 vezes por semana carne vermelha, 1 vez porco, 3 vezes frango e 1 vez pescado.
Mas eu tô pensando em mudar isso aqui, gente. Fazer 2 frango e 2 pescado. Porque eu quero incluir mais camarão, essas coisas assim na nossa dieta. Que aqui é o contrário, tá, gente? Na Holanda. Os pescados vão ser mais baratos que a carne de boi. No Brasil, eu acredito que a carne de boi é mais barata e os pescados mais caros, né? Dependendo, assim, se for camarão, essas coisas mais, como se diz, que não é tão popular, né? Eu acredito, me corrijam aqui se eu estiver errada. Aí eu tô pensando em inverter isso aqui. Porco, a gente gosta bastante também, e aqui é uma carne mais barata. Então, aqui eu calculei 14 euros por semana de carne vermelha, 5 de porco, e aqui 3 vezes de 5 euros de frango, 15, e um pescado de 6, que ou a gente come um salmão ou é o camarão. Tem alguns peixes brancos, bacalhau eu tô gostando bastante também, mas depende. Então, esse aqui é o preço semanal e esse aqui é o preço mensal. Olha isso, gente, 56 euros de carne vermelha, pra vocês verem como a carne vermelha é cara aqui, né? E geralmente eu mostrei em outros vídeos pra vocês, é um pedacinho assim, é tudo bem pequeno. Frutas, coloquei 9 euros por semana, porque o que acontece aqui em casa, pessoal, a gente vai muito ao supermercado. Eu posso dizer todos os dias, porque, por exemplo, ontem eu fui uma vez no mercado e meu marido foi outra, porque eu sei as coisinhas que eu gosto, ele sabe as coisas que ele gosta. Então, ou a gente vai 2 vezes ao dia, ou um dia eu não vou, aí eu falo pro meu marido, traz isso e isso pra mim, mas eu também gosto, né, eu desfruto de ir ao mercado. Então, eu só peço mesmo pra ele trazer, se é um dia que eu tô corrida, que eu vou sair pra trabalhar e que eu não quero sair pra ir. Mas, aí o que acontece? Um dia a gente pega uma banana, outro dia pega uma manga. Apareceu manga, porque dependendo do mercado não é todo dia que tem manga. Outro dia pega uma uva. Então, eu pus uma média aqui de 9 euros na semana, tá? Por exemplo, a uva vai ser sempre abaixo de 2 euros. A banana é 1,37 o quilo, gente. Eu sei os centavos, no áudio é 1,37 o quilo. A manga aqui é uma fruta bem cara. Se você achar por 1 e pouco a unidade, é uma promoção. Então, a gente vai alternando isso e você não come tudo, né, no mesmo dia. Então, eu acho que por semana 9 e por mês 36 euros de frutas. Eu acho que isso aqui tá muito bom, porque são coisas muito saudáveis. E a gente come todos os dias e o preço, olha, tá muito bom. Aí, as verduras, eu coloquei um 7, porque é por aí, gente, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu comprei um repolho esses dias, eu paguei 1 e pouco. Só que esse repolho tá me dando pra 3 refeições. Já fiz ele 2 vezes e ainda tem um pedaço. Então, e tem verduras mais baratas ainda. O brócolis é o que eu acho que tá um pouquinho mais caro. Um tantinho assim de brócolis, você tá pagando 1,20 € por aí. E ele vai dar pra só uma refeição. Aspargos, tá na época aqui, só que é um legume bem caro, viu, gente? Aspargos aqui. 6 e pouco, 1,5 quilo por aí. Porque ele é muito difícil de se limpar, né? Então, se você comprar ele já limpo, ele é bem caro. Então, depende aqui da verdura e do legume. Saladas também. Eu compro uma cabeçona, assim, de... Como que fala? Aquela alface americana, eu acho que chama. Por menos de 1 euro. E aquilo me dura muito. Então, é você saber utilizar, né? Essas táticas aí, pra não deixar perder. O que me ajuda a não jogar a coisa fora, gente, eu acho que... Olha, é muito raro eu jogar alguma coisa fora aqui em casa. Mesmo que seja dos frescos, porque como a gente compra assim pouquinho, né? A gente tá toda hora lá no mercado, acaba não jogando fora, não apodrecendo. E isso é uma questão também, gente. Algumas pessoas comentaram aqui, Dani, mas se eu for tanto assim no mercado, eu vou comprar coisas desnecessárias. Isso é verdade, gente. Só que você tem que treinar o seu cérebro para comprar o que você precisa. Você não vai ficar comprando coisas que você não estava com intenção. A não ser que é uma coisa que você já estava pensando. Quando aparecer... por exemplo, esses dias eu comprei na minha compra... O que foi, gente? Aquele vinho sem álcool, né?
que não é sempre que tem. Ele tem, mas não é sempre do que eu gosto e nem sempre do preço que eu quero pagar. Então, apareceu esse vinho sem álcool. Eu fico com essas coisas na cabeça. Quando aparecer um, eu vou pegar. Mas não é que todos os dias eu vou entrar lá no mercado e vou pegar chiclete, chocolate, bala. Essas coisas eu nem coloquei aqui, tá, gente? Porque também eu deveria colocar aqui na despensa, mas não são coisas que eu tenho fixa. Por exemplo, eu não tenho sempre um chocolate em casa. Leite condensado, eu só compro para receitas, porque se tiver, a gente vai comer. Então, eu não deixo em despensa esses itens. E aí, quando a gente quer num fim de semana, a gente pega. Gente, vamos somar, porque eu também estou curiosa. Eu já somei uma vez ontem, mas sem colocar esses que eu lembrei agora. Então, assim, eu tô super curiosa para ver aqui quanto está dando o meu gasto mensal. Eu já tenho uma ideia, mas agora vai ser mais preciso ainda e eu tô bem feliz de dividir isso com vocês, porque isso para mim foi conquista, foi pouco a pouco, foi passinhos. E, gente, agora em outubro vai fazer 2 anos que eu estou fazendo estoque, tá? Posso confessar para vocês, antes de eu começar a fazer estoque, eu tava gastando uma média de 800 euros ao mês no mercado, pessoal. Porque, como eu falei pra vocês, acabava, eu ia lá e pegava. Acabava, eu ia e pegava. Eu sempre pagava o preço que tava no dia. Eu era uma pessoa que eu não tinha um limpa-piso em casa, gente. Tipo, faltam 2 dedinhos pra acabar meu limpa-piso. Eu ia lá e pegava detergente, esponja. Shampoo, às vezes, eu até tinha. Porque como eu gostava, eu usava naquela época Pantene. Pantene aqui é difícil de aparecer. Eu comprava e estocava, mas de resto, pessoal, nada. E leite tá acabando. E o óleo tá acabando, vou lá e pego. Farinha, iogurte, nananã. Era assim, gente. E eu lembro, sabe por que eu tomei a decisão de fazer estoque? Porque eu controlo muitas contas do banco aqui em casa, né? E eu vi aquelas faturas, eu falei pro meu marido, não, eu tenho que tomar uma decisão, porque eu não vou pagar 800 euros ao mês em coisas da casa. Gente, que é isso? Se você for transferir pro real hoje, é que não dá pra gente transferir pro real, né? Mas 6 vezes 8, 48, né, gente? Daria 4.800 reais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meu pai, é isso mesmo? Então, vamos supor, eu sei que a gente não deve fazer essa conversão, mas vamos supor que você veio passar um mês aqui na Holanda, sei lá. Eu recebo muito comentários de pessoas que vêm aqui visitar os filhos, visitar algum parente. E aí você falasse, fulano, deixa que eu vou fazer a compra do mês pra casa, né? Vou ficar aqui com você, deixa que eu vou fazer a compra do mês. De repente veio uma família inteira, né? Porque isso aqui é um gasto pra 3 pessoas, né, gente? Só um exemplo, você ia gastar... Gente, eu precisei parar aqui pra calcular, isso mesmo? 6 vezes 8, 48. 4.800 reais. Você ia desembolsar. Assim, se você fosse comprar isso que uma família de 3 precisa, indo lá toda hora no mercado e pegando o preço que tá lá, e de marcas. Era o que eu fazia antes, eu gastava 800 euros mensais, gente. E agora vamos somar aqui pra ver quanto que eu tô gastando agora nas coisas de limpeza. Deu 20 euros. Gente, tô bem feliz com esse resultado. Já eu comento, pra não enrolar muito, né? Higiene pessoal, 52 euros. Dispensa, 157 euros. Tô muito feliz com esse resultado. E os frescos, como eu imaginava, 209 euros, gente. Porque carne é sempre mais caro. Aí, gente linda, tudo isso totalizou 438 euros. Gente, tá ótimo, tá muito bom. Quem acompanha aqui o meu canal, vocês podem maratonar também para ver os desafios que eu fiz. Eu passei 3 meses anotando tudo que eu comprava na rua e a minha meta era de 500 euros por mês no mercado, né? Eu falei, gente, tá muito caro o mercado, eu tenho que baixar para 500 euros. E olha aí, eu continuo dentro da meta, tô em 438. Eu preciso confessar para vocês que eu acabei de lembrar uma coisa, eu tenho azeite aqui que eu tempero salada. Cadê? Aqui.
Mas também, gente, tem dias, nem todo dia a gente come em casa. Se tiver comidinha na casa da sogra, por exemplo, ó, isso daqui não vai ser assim, tá? Tem dia que a gente não vai precisar cozinhar. Então, assim, tem dias que eu como no meu trabalho também, e que só o Patrick e a Estela comem em casa. Então, isso aqui diminui um pouco, tá, gente? Então, nem vou acrescentar o azeite, porque dá uma balanceada. Mas, olha, eu tô muito feliz, gente. É uma redução de quase metade no meu custo. E isso aqui, pra mim, é uma grande conquista. Então, por isso que eu incentivo vocês também a planilhar. Copia esse meu modelo aqui e faz as coisas que você usa na sua casa, tá? Dani, eu uso amaciante. Aí você coloca, adapta isso aqui para tudo o que você gasta na sua casa e planilha tudo. Você vai ter que prestar atenção em preços, mas mês a mês, gente, vocês ficam craque, vocês vão ver. Eu fiquei, qualquer pessoa pode ficar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês. E esse vídeo também tá sendo muito bom pra mim, porque eu posso realmente aqui comprovar que eu estou me mantendo dentro da meta e até com uma folguinha, né? Então, isso pra mim é uma conquista, gente. E aí, só pra concluir, se eu economizei, vamos arredondar aqui pra 440, e antes eu gastava 800. Deixa eu fazer a conta aqui. Olha, eu gastava 800... menos 438 que eu gasto agora, eu tô economizando 362 por mês. Aí vamos multiplicar por ano, porque é muito legal você saber por ano, porque te dá muito mais motivação para você economizar. 362 vezes 12. 4.300. É isso mesmo, gente. 3, é isso mesmo, 4.344 euros de economia por ano, gente. O euro tá R$6, 6 vezes 4, 24. 24 mil reais de economia. Vamos supor, pessoal, porque isso acontece muito, tá? Tem gente que vem pra cá, namora com um holandês, vem passar um tempo aqui e acaba gastando em real. Então, gente, é muito dinheiro de economia. Eu acabei de lembrar aqui, ó. Mudar de mercados. Porque quando a gente gastava esse valor, eu tive que conversar com meu marido também. Porque toda hora era indo no Jumbo. O Jumbo é um mercado maravilhoso, com marcas maravilhosas. Porém, isso tem o seu preço. Lá toca música, não tem fila no caixa. Você chegou, se tiver uma pessoa, gente, é sério, no Jumbo, eles chamam outra pessoa para abrir o caixa. E lá agora tem o caixa que você mesmo escaneia, então é muito mais rápido do que ir no Audi. Só que eu nunca esperei mais que 5 minutos na fila do Audi, então para um brasileiro isso é nada. E sem contar, gente, que nunca tive problema de frutas apodrecidas do Audi, legumes, as coisas são de boa qualidade. Então, você também pesquisa se você tá indo no mercado mais barato e se, de repente, não tem coisas que você pode pegar em um mercado, aí outras coisas você pega em outro. Não comprar tudo em um mercado só, porque era isso que a gente fazia antes. Ia lá, enchia o carrinho, precisa tudo nesse mercado aqui, papapá, já resolve na correria, né? Então, isso aqui pode influenciar muito o seu custo de vida também. Bom, gente linda, muitíssimo obrigada por você ter assistido mais esse vídeo até o final. E agora eu te convido a assistir um desses dois aqui que você ainda não tenha assistido. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui me visitar. Até o próximo!